Esse vídeo aqui não vai ter edição nenhuma, só realmente quero passar coisas que eu aprendi ao decorrer dos anos e eu espero que você aprenda. E para começar, eu preciso primeiro te fazer uma pergunta. Você já foi obcecado com alguma coisa? Dependendo da sua idade, ou você vai falar que já foi obcecado se você é mais velho. Eu acredito que conforme a gente vai ficando mais velho, essas obsessões elas vão morrendo. Mas se você for adolescente, talvez você seja obcecado com alguma coisa hoje. Pode ser um assunto, alguma coisa nova que entrou na sua vida. Cara, eu quando eu descobri lei da atração, eu fiquei extremamente obcecado com isso. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16, eu fiz aquele teste lá do você imaginar que vai ver uma borboleta e no dia seguinte eu vi, eu falei, caraca, que loucura. Fiquei obcecado. Assim como eu também fiquei obcecado com o inglês, que é o tema principal do vídeo de hoje. Na realidade, não só inglês, qualquer idioma. Tudo que eu vou passar aqui, que eu usei para aprender, você pode usar para ficar fluente em qualquer idioma que seja. E eu aprendi inglês quando eu tinha 14 anos, né? Na realidade, eu fiquei fluente em inglês quando eu tinha 15. Eu comecei um curso com 14, e quando eu tinha 15, quase para fazer 16, eu já sabia falar inglês. E não sou apenas eu que estou te dizendo isso. Eu conversei com pessoas nativas de outros países que falavam inglês, com meus professores, tanto do curso quanto da escola. Inclusive, cara, eu briguei muito com a minha professora de inglês, porque eu confesso que eu era um adolescente meio filha da puta, é um baita de um babaca. Mas na aula de inglês, como eu já sabia falar inglês, eu chegava lá e ficava só conversando. E eu brigava muito com que a professora brigava comigo e falava, Gustavo, você não vai fazer nada? E eu falei assim, professora, eu já fiz. Ela ia olhar e realmente eu tinha feito e tava tudo certo. E a gente tinha muita briga. Parando pra pensar hoje, eu deveria só ter ficado quieto, né? Mas eu não consegui. Adolescente é uma merda mesmo. Enfim, então, a comprovação de que eu falava inglês não vinha apenas na minha mente. As outras pessoas que eu conversei, eu conseguia entender elas muito bem, eu conseguia me comunicar melhor ainda com elas. Enfim, e essa obsessão no inglês foi o que fez eu aprender tão rápido. Mas vai além do clichê. Porque a dica mais clichê que existe no mundo, que as pessoas quando te dão acham que estão inovando, é aquilo. Para você aprender inglês não basta só o curso, você tem que escutar música em inglês, série, filmes, podcast, o caralho a quatro em inglês, você tem que fazer. Beleza. A pessoa, quando ela tá te falando isso, ela acha que ela tá te falando algo de outro mundo, mas daí meio que você já sabe. Você começa a fazer algo novo, você começa a consumir de outra maneira também. Porra, todo mundo que começa a fazer inglês, francês, espanhol, começa a escutar músicas, ver filmes naquele idioma. Isso daí é, porra, simples, básico. Só que a minha obsessão ela foi maior. Por quê? E aí eu quero entrar no detalhe de um erro principal que as pessoas, pelo menos eu vejo que elas cometem, lembrando que eu não sou professor de inglês, mas eu sou um cara que eu falo inglês há 10 anos, tenho 26 anos, e eu vejo que as pessoas tratam inglês em blocos, apenas bloco de estudo. Você tem 24 horas do seu dia e você fala assim, olha, todo dia das 8 às 9 eu vou estudar inglês. Porque eu acho que o cursinho não é o suficiente, 2 vezes na semana, uma vez na semana não é o suficiente. Então eu vou ser diferente. Das 8 às 9, todos os dias eu vou estudar inglês. E todo dia eu vou ver um podcast em inglês à noite. Aí eu tenho uma surpresa para você. Isso não é o suficiente. Talvez seja, para você aprender no método tradicional. Você passa 5 anos aprendendo, talvez seja. E cara, se é isso que você quer, tudo bem, beleza, perfeito. Esse não é o vídeo para você. Os 5 anos eles vão passar de qualquer jeito, isso é fato. Se você aprender em 5 anos, meu amigo, parabéns, você vai estar mais do que no lucro. Mas eu, como uma pessoa apressada, estou buscando outras pessoas agoniadas que não querem passar 5 anos aprendendo um outro idioma. Em 5 anos, talvez você possa utilizar para outras coisas. E eu acredito que se eu conseguir aprender em menos de 2 anos, talvez você também consiga. Então, pare de tratar o inglês como bloco de estudo, hora do estudo, bloco do dia. Você tem que começar a incorporar ele
em 24 horas do seu dia. Como que você faz isso? Pensando em inglês. Então você vai fazer cenários na sua mente, tudo que você pensar vai ser em inglês, você vai estar sozinho, eu tenho certeza que você fala sozinho. Em vez de você começar a falar sozinho em português, fala em inglês. Isso daí já vai ser algo que vai ser um game changer. Com certeza, normalmente eu não coloco palavras em inglês assim no meu vocabulário, mas como o vídeo é sobre isso, só para vocês tocando aí. Mas realmente vai ser um game changer, porque muitas coisas vão começar a mudar se você começar a pensar 24 horas por dia em inglês. Isso é simples, tá? É a dica mais fácil que eu tenho para te dar, que vai acelerar pelo menos de 1 a 2 anos aí nos seus estudos. Se você fizer isso todo dia, eu tenho certeza que você vai aprender mais rápido. E a outra coisa, na realidade, esse tópico aqui eu vou deixar para o final, porque eu quero explicar um pouco mais sobre do porquê tratar como blocos não é ideal. Nosso cérebro, quanto mais exposto a algo, mais ele vai acreditar que aquilo é real. E se o seu cérebro acreditar que é real, essas coisas elas vão acontecer. Isso daqui não é apenas, eu comentei no início que eu era obcecado pela lei da atração, mas não é apenas isso, não é apenas o lado místico, é científico, pesquisa. Quanto mais o seu cérebro for exposto a algo, mais ele tende a acreditar que aquilo é real e as coisas tendem a acontecer. O que acontece, cara, você pode chamar do que você quiser. Você tem que entender que acontece. Então, quando eu digo para você pensar em inglês, eu quero fazer com que você tenha uma saturação mental. Gustavo, mas saturação não é algo pejorativo, não é algo ruim? Depende. Se você está querendo aprender rápido, talvez uma saturação mental do inglês seja exatamente o que você precisa. Você literalmente precisa saturar sua mente com o idioma que você quer falar, ok? Você não vai tratar mais como estudo, você vai adotar outra cultura. Literalmente adotar outra cultura. Você vai ver séries, você vai começar a fingir que você é os personagens. Se você for adolescente, vai ser muito mais fácil você fazer isso. Se você for adulto, talvez não. Mas eu, quando era adolescente, eu assistia série, eu fingia que era os personagens, eu falava igual os personagens. E, cara, eu adotava a cultura. Por isso, pra mim, foi muito mais fácil. E um momento de virada vai ser quando você parar de traduzir. Parou de traduzir, você acelera mais um ano também no seu aprendizado. Cara, a tradução, ela não faz sentido. É tipo pessoa que quer converter o dólar para real para as pessoas que estão lá nos Estados Unidos e ganham dólar. Cara, não faz sentido. A tradução também não faz sentido. Quando você aprendeu a falar português, não tinha alguém traduzindo as coisas para você, a sua mente não estava traduzindo nada. Você simplesmente saturou a sua mente, por mais que você era criança, você saturou a sua mente até você aprender aquela porra. E é isso que você tem que fazer. Você não pode traduzir. Porque quando você começa a traduzir, você começa a se embananar e as coisas ficam extremamente ruins para você. Exemplo claro: todo mundo que está aprendendo vai iniciar uma palavra, uma frase, na realidade, inicia assim, quando não sabe o que falar. Ai, ai, ai. Até fala assim, I'm 24 years old, something like that. E a pessoa fica lá, I'm, tentando lembrar. Agora, imagina isso no português. Imagina isso no português. Alguém vai falar com você, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Cara, você vai parecer um tonto. Não faça isso. Isso acontece porque você tenta traduzir. A partir do momento que você parar de traduzir, tentar começar a entender as coisas, elas vão fazer muito mais sentido na sua mente. Ok? E essas são as dicas que eu queria trazer hoje. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, até porque eu não sei se vai ter demanda. Se tiver demanda, eu trago muitas outras coisas que me ajudaram a aprender inglês. Mas, cara, adote a cultura. Faça saturação mental. Pare de traduzir. Pense antes de falar. É muito melhor, se você está aprendendo inglês, pensa na sua mentezinha primeiro,
antes de você falar do que você ficar tentando formular uma frase e ficar assim, I'm. Cara, isso não existe, tá? Essas são as dicas de hoje. E a única última coisa que eu gostaria de passar é porque eu falei de métodos que vão te ajudar a aprender mais. Isso daí serve para qualquer coisa, tá? Mas agora falando do conteúdo em si, do inglês em si, vou te dar uma dica. Isso daí você pode aprender em qualquer lugar, você não precisa pagar. Se você pagar, não pague um curso tradicional, a não ser que você seja uma pessoa tradicionalista que fala assim, cara, para mim não vai funcionar de outra maneira, eu quero realmente ir lá fisicamente e tal, beleza, pague. Mas a maneira que talvez eu recomendaria se você for pagar, é você pagar aulas particulares, pelo menos 2 vezes na semana. Mas se você não tem dinheiro, se não quer pagar, spoiler para você, você não precisa. Você pode simplesmente começar a estudar na internet. O conteúdo é o mesmo. As pessoas elas tendem a complicar muito, elas acham que o conteúdo, a gramática em si é o mais difícil. Não, o mais difícil é o método de aprendizado. O conteúdo você pode achar em qualquer lugar. So if you want to learn English the right way, you gotta know that there is no right way. You know what I mean? I'm saying all of those things in English right now because you need to learn it. I ain't gonna translate it. I ain't gonna have subtitles. So I really hope someday you can go back in this video and I don't know, maybe just hear me and know what I'm saying. Alright? That's the video. I hope to see you again.